Olá, meninos e meninas do sétimo ano integral. Aqui é a professora Icleia de História. Estamos iniciando a sexta semana de estudos do PET 3 e o tema é Revoltas Coloniais. Nós iremos aprender que no período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. De maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Com a União Ibérica, né, que foi a junção das coroas de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640, toda a América passou a ser governada pelos espanhóis e, nesse contexto, foi criada a Capitania do Maranhão e Grão-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente nas drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? Eram especiarias como canela, alecrim, anil, e o trabalho era feito por índios escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís, que é a capital do Maranhão, né, fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, conhecido como Estanco, que era o monopólio real do comércio de determinados produtos. Para esses gêneros, a realeza aplicava restrições e regras de exportação como quantidade máxima, preço estabelecido e necessidade de autorização da realeza para o comércio. A revolta, então, se inicia devido a três fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. A segunda foi a proibição de uso de mão de obra escravizada, indígena, e a terceira foi o fato do governador da região, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém ao invés de São Luís. Então, a revolta dos Beckmans, né, teve esses três fatores. Um grupo de homens, então, bons, né? Eles eram designados de serem políticos e pequenos proprietários de terra. Tinha essa designação, homens bons. Liderados por Manuel Beckman, invadiu a Casa de Estado e propôs retirar o governador do poder. Entretanto, nem todos aderiram ao movimento e em 1895, Emanuel Beckman foi condenado à forca pela participação na revolta. Outros líderes também foram punidos. Então, essa foi a revolta dos Beckmans. Outra revolta, Guerra dos Emboabas, 1707, em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas pelos bandeirantes paulistas, gerou um certo alvoroço entre os colonos de outras partes da América Portuguesa e de Portugal. Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca do metal precioso. Essas pessoas recebiam o nome de emboabas pelos bandeirantes por causa de suas botas que usavam, que se assemelhavam a uma ave com o mesmo nome. O conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas, mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armam uma emboscada em um local chamado Capão, que é próximo à cidade de Tiradentes. Rendem e executam os paulistas no episódio chamado de Capão da Traição. Vários paulistas conseguem fugir e migram para a região do Mato Grosso e Goiás, onde também encontram ouro. Outra guerrinha, outra revolta, Guerra dos Mascates, 1710, em Pernambuco. Entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses invadiram e governaram a região de Pernambuco. Durante boa parte desse período, a região teve Maurício de Nassau como líder e em seu governo ele se mudou para Recife e modernizou a cidade, ampliando as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses,
A principal cidade pernambucana era Olinda, considerado o polo produtor da região. Com a saída dos holandeses de Pernambuco, a tensão entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife aumentou, pois a Holanda colonizou das Antilhas, América Central, e passou a produzir um açúcar de melhor qualidade que os olindenses, né? Os grandes senhores de engenho de Olinda, gerando uma crise na produção açucareira do Brasil. Esses senhores de engenho de Olinda precisavam pedir dinheiro emprestado com os portugueses para manter suas produções. Para piorar a situação, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob o controle da cidade vizinha, porque Olinda e Recife ficam bem próximas, né? Os comerciantes recifenses, apelidados de mascates, conseguiram elevar a condição de Recife à vila e assim ter sua própria Câmara Municipal. A medida desagradou imensamente, né, toda a população de Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. Em 1710, os latifundiários olindenses invadiram Recife, mas, semanas depois, os recifenses conquistaram a cidade, apoiados pelas outras capitanias. O rei nomeia Félix José de Mendonça como novo governador de Pernambuco, que decide transferir a sede do governo a cada 6 meses para uma das cidades, sempre alternando. Outra revolta, revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica, que se deu em 1720 em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, né, como eu já disse a vocês, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso, foram criadas as casas de fundição, local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que era derretido e transformado em barra, retirando dessa maneira o quinto. O que era o quinto? Era o imposto cobrado e que retirava um quinto do ouro extraído. Essa cobrança e outras formas de controle deixaram a população muito insatisfeita. O governador da época, Conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitas de contrabando. Um grupo de comerciantes e mineiros, liderados por Felipe dos Santos, atacou a residência do ouvidor-mor, que era uma autoridade responsável pela justiça, e em uma dessas verificações, né? Entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante e Filipe dos Santos foi condenado à forca e ao esquartejamento. Bom, minha gente, aí foi a explicação da sexta semana do PET 3. Se porventura alguém de vocês não tiver entendido, voltem e escutem novamente as minhas explicações para fazerem corretamente as atividades das páginas 120 e 121. Fiquem com Deus.